Criação de um plano de limpeza étnica. E com os palestinos fortemente desarmados e as milícias sionistas fortemente armadas pela União Soviética, que enviava armas via Tchecoslováquia, sob Stalin, o contrário, portanto, de uma luta por direito à autodeterminação e contra a opressão nacional, ao contrário do que Lenin afirmava e pregava, infelizmente, tem-se, com a recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, de partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, mais ou menos meio a meio, na verdade, 56%. A partilha da ONU, logicamente, num projeto colonial, quando você delega mais da metade daquelas terras para um projeto colonial, o projeto colonial sionista, você não consulta os habitantes nativos. E assim aconteceu no caso Palestina. Os palestinos nativos não judeus não foram consultados. Para vocês terem uma ideia do que era essa partilha da ONU, a aldeia da minha família, Cacum, que era uma aldeia palestina, com a maioria ali de camponeses que viviam de agricultura de subsistência, seria dividida ao meio. E quando os palestinos da aldeia ficaram sabendo como seria essa divisão, descobriram que o cemitério da aldeia e parte das casas ficaria do lado do Estado judeu. Então, meu pai contava essa história, dizia, não é possível nem enterrar os nossos mortos, nós vamos poder. E, no final, era o sinal verde para os planos de limpeza étnica. A aldeia da minha família foi inteiramente destruída nesse processo. 12 dias depois da recomendação de partilha pela Assembleia Geral das Nações Unidas, começou a fase mais agressiva da limpeza étnica, que envolveu dezenas de genocídios em aldeias. Os genocídios aconteciam quando as milícias sionistas cercavam inteiramente as aldeias, com requintes de crueldade, como aconteceu em Deir Yassin, Tantura e dezenas de outras, e que serviam de propaganda para o genocídio, para a limpeza étnica nas demais aldeias. Através de folhetos, de avisos, se vocês não saírem imediatamente, vai acontecer com vocês o que aconteceu em Deir Yassin, em Tantura e em outras aldeias. E isso ficou muito na mente dos palestinos, e a minha família contava o que aconteceu, por exemplo, em Deir Yassin, o que foi o massacre em Deir Yassin e como foi apresentado para a expulsão. Então, por exemplo, abrir a barriga das mulheres grávidas à faca, amarrar a perna de uma pessoa num tanque no outro e abrir ao meio. Todas essas os estupros como instrumento para o genocídio, para a limpeza étnica, e como eles anunciavam isso nas aldeias para a expulsão. A aldeia do meu pai, então, foi uma das mais de 500 destruídas na limpeza étnica, e foi o caso clássico do que aconteceu em 48. Eles cercaram a aldeia por 3 lados, 3.000 homens das milícias da Brigada Alexandrone, e deixaram uma única saída para os palestinos irem embora. Bombardearam o centro da aldeia. No final da tarde, eu estou falando do centro de uma aldeia de 2.000 habitantes, a Palestina inteira, 27.000 quilômetros quadrados. E que a praça, vamos pensar numa cidade pequenininha do interior. A aldeia do meu pai tinha 2.000 habitantes. A cidade pequenininha do interior, em que a praça é a vida comunitária. Tem lá a mesquita, na aldeia cristã tem a igreja, tem a escola, tem a vida comunitária. E no final da tarde, quando as crianças estavam saindo da escola, era a hora que os aldeões, o pessoal da vila, ia para essa praça para socializar. E foi neste momento que eles bombardearam a aldeia. Então, mataram dezenas de pessoas naquele momento, as crianças que saíam da escola, as mães. O meu pai contava essa história, que foram embora voluntariamente. E esse tipo de memória e história precisa ser contado o tempo todo para mostrar que não, que o que aconteceu ali foi um projeto de limpeza étnica. E 800.000 palestinos, então, foram expulsos violentamente. A maioria achava, vou sair hoje, volto amanhã e nunca mais pode retornar. 2/3 da população palestina foram expulsos naquele momento para a formação do Estado racista e colonial de Israel, em 15 de maio de 48, sobre os corpos e os escombros das aldeias palestinas em 78% do território histórico palestino. 20.000 palestinos foram assassinados em 1948. Havia, naquele momento, 1,2 milhão de palestinos. 20.000 palestinos é mais de 1%. Vamos pensar em 210 milhões de brasileiros, seria mais de 2 milhões e 100
pessoas assassinadas. Israel se criou nessas condições, nessa situação, e não parou mais de avançar no seu projeto expansionista colonial, como em 67, quando ocupou o restante da Palestina, que é o que a gente ouve falar de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, mais 350 mil palestinos expulsos, mais 15 mil assassinados, e a questão dos refugiados continua até hoje, assim como a expansão colonial agressiva. A gente está vendo uma nova fase da Nakba, agora, a catástrofe palestina, que nunca parou. E é por isso que eu digo que é uma nova fase da Nakba. A gente tem denunciado a Nakba contínua, a Nakba como um processo há mais de 100 anos, mas cuja pedra fundamental é a formação do Estado colonial e racista de Israel, em 15 de maio de 48, há mais de 75 anos. Muitos palestinos falam, são mais de 100 dias de genocídio e limpeza étnica avançada e mais de 75 anos. Obviamente, né, com a bênção do imperialismo do momento, os Estados Unidos e os seus bilhões de dólares, né, que destinaram todo ano para a sua base militar do imperialismo. Não à toa, Biden, em 1986, disse que foi o melhor investimento do imperialismo dos Estados Unidos. E que, se Israel não existisse, teriam que inventar. 86, palavras do Biden.